Fala galera, você está aqui na minha casa hoje, mais especificamente na minha cozinha, melhor, na minha cozinha e da minha esposa, né? Apesar dela não ser um lugar que ela gosta tanto de estar, mas está ainda num processo. Mas eu particularmente gosto muito de cozinhar, gosto muito de fazer coisas diferentes. Não sou um cara que gosta de fazer coisas assim do dia a dia e cozinhar todos os dias, mas aquele cara que gosta de fazer coisas difíceis, coisas diferentes, quando tem um tempinho maior para poder fazer, quase como uma terapia na cozinha, né? Quem sabe um dia a gente vai poder estar juntos também, você vai poder experimentar uma torta, de repente um pernil assado, alguma coisa aí que de vez em quando eu faço aí pro pessoal também, tá? Mas hoje eu quero poder usar junto contigo aqui um pouquinho da minha casa, aqui na cozinha, aqui de casa, pra gente conversar um pouquinho sobre como que algumas coisas ruins podem se transformar em coisas boas e como algumas coisas boas podem se transformar em coisas melhores ainda. Quer ver só? Deixa eu te dar um exemplo. Hoje a gente vai fazer uma receita aqui, mas para te mostrar melhor, mais ou menos assim, ó. Imagina assim, ó. Se você pegasse um pouco de farinha, né? Farinha de trigo, normal, não tem nada de diferente aqui, e você desse uma colherada na farinha para comer farinha pura, por exemplo. Pô, será que seria tão gostoso assim? Farinha, ela é ruim? Não quer dizer que ela é uma coisa ruim em si, sozinha. Mas você comer farinha pura não é uma coisa muito normal. E se você faz isso, talvez seja a hora de você consultar algum especialista, alguma coisa diferente. Mas a questão é, existem algumas coisas que separadas não são gostosas, elas não são ruins, não são boas para a gente experimentar, para a gente poder comer e degustar de verdade. Agora, existem outras coisas que podem ser até boas. Por exemplo, se você pegar um pouquinho de Nescau, por exemplo, e você, então vou dar uma colherada de Nescau e vou comer também. Pô, pode ser bom? Pode ser até bom, mas pode ficar melhor ainda. Isso é aquilo que Jesus faz na minha, aquilo que Jesus faz na sua vida também, que é quando Ele junta muitas coisas, Ele faz com que coisas ruins virem coisas boas e coisas boas se tornem ainda melhores. E hoje quero mostrar para você aqui na cozinha, nessa receita onde a gente vai fazer algumas coisas que aqui separado são coisas ruins ou que são somente boas, para que tudo isso se junte e se torne algo muito melhor aqui hoje. Beleza? Bora então, galera! Sabe, é isso que acontece também nos nossos dias. Muitas pessoas têm suas vidas transformadas. De pessoas que eram consideradas ruins para pessoas boas, inclusive de pessoas que são boas e podem se tornar ainda melhores. A nossa história está repleta dos mais diversos exemplos. Talvez você tenha escutado várias histórias como essas, de pessoas que eram ruins e se transformaram em pessoas melhores ou pessoas boas. Ou, se a gente parar e olhar até mesmo para a Bíblia, a gente vai ver muitas histórias onde Deus faz com que pessoas que não eram aprovadas ou pessoas que eram ruins se tornem boas e façam a diferença onde elas estão de verdade. Uma das histórias que mais me chama a atenção é a história do apóstolo Paulo. Quando a gente começa a observar o livro de Atos, a gente vê que logo após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a igreja começa a crescer. A igreja de Cristo começa a crescer e você vê conversões em massa, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4, 5 e multidões começam a ter suas vidas transformadas pelo poder de Jesus. E aí a perseguição que já havia começado desde a época de Jesus, ela vai aumentando também consecutivamente. Mas ao mesmo tempo, a gente vê lá em Atos 7, no martírio de Estevão, quando ele não nega Jesus e ele morre por causa disso, a gente vê um personagem que estava presente naquela situação, que era Paulo, na época ainda chamado Saulo, que logo após essa situação, todas as pessoas que estavam na cidade de Jerusalém, com exceção dos discípulos, os 11 na verdade, foram dispersas pelas mais diversas regiões daquele lugar. Muitas pessoas foram rumo para Damasco, e aí Paulo, na época, que era um homem muito ruim, considerado pelos cristãos, logicamente, porque ele era um perseguidor, ele perseguia, ele prendia, ele matava homens, mulheres, crianças, todos aqueles que diziam que seguiam aquilo que eles chamavam na época de o caminho, porque as pessoas que eram cristãos naquela época eram chamadas de o caminho, porque Jesus mesmo dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí Paulo, em Atos 9, que é o texto onde Paulo vai ter sua vida transformada, no comecinho do texto, ele pede cartas para o sumo sacerdote de autorização para que ele fosse de Jerusalém direto para Damasco, que fica a 240 quilômetros daquela cidade, para
no caminho, os cristãos que ele encontrasse, ele pudesse prender e trazer de volta todos eles presos lá para a cidade de Jerusalém. Só que a diferença e a mudança que aconteceu na vida de Paulo foi que, no meio desse caminho, inesperadamente, ele teve um encontro com Jesus. E ele se transformou de uma pessoa ruim para uma pessoa boa. E, na verdade, não só boa, mas muito melhor do que ele poderia ser. E essa foi a diferença daquilo que alguns ingredientes separados, ou um ingrediente específico, como a farinha que a gente falou no começo, pode, em Jesus, ser algo muito melhor. Assim como Paulo conseguiu ser algo muito melhor do que ele era no passado. E assim como Paulo, você também pode ter a tua vida transformada pelo poder de Jesus. De uma pessoa ruim para uma pessoa boa. Mas de repente você pode pensar assim, mas eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou um assassino, não sou um perseguidor ou qualquer outra coisa que você pode considerar ruim. Mas a ideia não é simplesmente o ruim em si, porque muitas vezes o que vai te segurar a ser uma pessoa boa constantemente? A ética, os bons costumes, a tua própria criação? Será que em todos os momentos da sua vida, em tudo que você fizer, você sempre vai ser uma pessoa boa, que vai agir corretamente? Será que isso vai acontecer de verdade? Porque a diferença é que Jesus faz também com que pessoas que possam ser consideradas boas se tornem ainda melhores. Na minha vida mesmo, eu nasci num lar cristão, eu fui na igreja desde pequeno, gostava muito de todas as histórias que eu ouvia, mas aquilo era mais uma coisa que acontecia na minha rotina, na rotina da minha família. Naquela época, meus pais seguiam a Jesus, faziam tudo que na igreja. Agora eu ia porque eles me levavam na igreja naquela época, por mais que eu gostasse de todas as histórias, de todos os lanchinhos que tinham também durante as escolas dominicais que a gente participava lá na igreja. Mas se eu parasse para pensar e olhasse para minha vida naquela época, na igreja eu era uma pessoa, e quando eu estava na escola com os meus amigos eu era uma outra pessoa. Que eu podia não ser considerado uma pessoa ruim em si, como talvez você pense. Agora, eu era uma pessoa que eu falava muito palavrão, eu não obedecia os professores, eu brigava demais com os meus amigos e fazia coisas que são ruins separadamente em si. Agora, um dia eu estava na igreja, num culto normal, não tinha nada de especial, não era nenhum evento diferente. Eu já tinha escutado as mais diversas histórias, milhares de vezes já, das histórias que a Bíblia conta pra gente. E aí um dia o pastor estava pregando e falando um pouquinho sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, que fez por você, e que um dia ele tinha morrido na cruz pelos meus pecados, mesmo eu sendo uma pessoa boa, ou se eu me considerasse uma pessoa boa, ele podia me fazer, se assim eu permitisse, uma pessoa muito melhor. E é isso, aquilo que Jesus fez na minha vida, e eu tenho certeza que é aquilo que ele quer fazer na sua vida também. Em Jesus, você também pode ser uma pessoa muito melhor daquilo que você já é. Assim como um dia eu tive uma vida transformada e tantas outras pessoas que já tiveram suas vidas transformadas em toda a história da humanidade por Jesus, você também pode, se assim você quiser, ter sua vida transformada da mesma forma. Porque, assim como a gente viu hoje, com alguns ingredientes separados, Jesus é aquele que pode juntar coisas ruins e fazer com que elas fiquem boas, ou coisas boas, fazer com que elas se tornem ainda melhores. Por isso, hoje, você que está ouvindo essa mensagem, se você entendeu aquilo que a gente está conversando aqui, e você quer tomar uma decisão de ter tua vida também transformada por Jesus, queria pedir que você procurasse uma igreja onde você pudesse ter um acompanhamento e assim pudesse entender um pouquinho mais daquilo que é ter realmente uma vida ao lado de Jesus, que faz que aquele quem faz as nossas vidas serem muito melhores do que elas podem realmente ser. O bolo já está começando a cheirar, daqui a pouquinho a gente vai tirar e você vai ver o que aqueles ingredientes ruins se tornaram de verdade.